o projeto do clube. Léo, o que chama atenção e a gente pode pegar, Grêmio e Inter já tiveram aqui quantas e quantas crises e nunca deixaram de revelar crises terríveis. Vamos pegar aí a crise do Grêmio. O Grêmio se levanta a partir da base. Na Série B tem Lucas Leiva e tem Carlos Eduardo. Ele revela o Anderson caindo pra B. Se tu vai esperar o time ser campeão pra lançar, se tu vai esperar o time ser campeão pra lançar. Quem começa o ano de 2005, e o Guerrinha sabe da história com o Mário Sérgio, é a venda do Marcelinho pro São Caetano, $600 mil. Popular Quirino. Tu lembra como é que o Grêmio foi campeão brasileiro a primeira vez? O Enio Andrade, depois de tomar ou melhor, troca de treinador, e o Enio Andrade coloca no time Paulo Roberto Coelhinho, coloca Paulo César Magalhães, coloca uma gurizada da base e nenhum ano zagueiro. Paulo Roberto tinha 21 anos. 21 anos, estreou contra o São Paulo aqui. Para não ficar só com o Grêmio, o Internacional lá no início da gestão Fernando Carvalho, o Inter renasce em cima de Diego, Diogo, Daniel Carvalho, Nilmar. Oscar G. Dias, por exemplo, como atacante. Mas eu só quero terminar o meu raciocínio, Léo. Só quero dizer o seguinte, o que me chama a atenção... Quer terminar o raciocínio? No sala de redação. Não, é bem, vou com vocês. É melhor no Enem. Eu só... Pelo seguinte, o que chama a atenção no Inter hoje é que não tem nenhum jogador. No Grêmio, por exemplo, nos piores momentos, sempre tem um jogador, sempre tem dois jogadores. O Inter não tem nenhum jogador. O Inter não lança. Qual foi o último jogador que o Inter revelou? Não, e o problema é que o cara não resolve em 90 minutos, é bagre. Mas o Estevão foi vaiado no Beira-Rio num dos primeiros jogos dele, pela torcida do Inter. Então, se o torcedor quer que toda hora surja um Ronaldinho. Não é assim. O Johnny levou 4 anos para se afirmar. Não, mas é que o Everton Cebolinha levou 3 anos para se afirmar. Não levou uma 3 anos. Aqui, o Everton Cebolinha não levou 3 anos. Mas isso é problema do Johnny. O outro entra e sai jogando. Mas no ano que o Everton Cebolinha entrou no Grêmio, surgiu no Grêmio, no ano que ele surge, ele faz o gol na final da Copa do Brasil lá em BH. O Everton Cebolinha surge com 17 anos, lançado pelo Filipão. Isso. O Roger vem e o Roger, numa entrevista pra 0 Hora, pro Luiz Henrique Benfica e pro Marcos Souza, disse assim: eu brinco com o Cebolinha, que eu digo pra ele, não te boicota, tu é o meu titular. E ele sentia o peso. Tanto que o Pedro Rocha passou na frente dele, o Fernandinho passou na frente dele, o Cebolinha foi se afirmar no 3º ano de profissional. Mas, Léo, o torcedor... tá defendendo tanto o trabalho das categorias de base aí que eu acho que tá bom. Então. Não, olha assim, ó. No caso do Grêmio tem formado muita gente. E o Inter tá formando pouco menos. Esses dias jogou um menino de 17 anos, da Lacorte. Por exemplo, assim, ó. Jogou 10 minutos, que a gente tem que fazer uma meia-culpa. O torcedor, ele reclama. É claro que ele reclama se o guri vai mal. Agora, assim, não sei, de minha parte, por exemplo, eu faço justamente o contrário. Inclusive, estou fazendo agora. Eu acho que o Inter tinha que olhar melhor para alguns jogadores e não dizer, não tá pronto, tem que esperar, porque senão fica só esperando. Vou voltar ao tempo dos mandarins. Eu acho que tem que dar espaço. O Internacional foi a Criciúma e contratou um guri chamado Valdomiro. Ele foi duramente vaiado e os mandarins e o Dalton mantiveram ele no time. Sabe o resultado que deu? Sim. É onde entra a história da convicção, que a gente aqui nem discorda disso, né? Um projeto de futebol, que é o que a gente cobra de qualquer clube grande nosso. Pode ser até ruim, mas um projeto. Ele vai ter dificuldades e você tem que confiar nele para avançar nele quando houver a dúvida do torcedor, que legitimamente, Pedro, quer ganhar. A vida dele já tá torta, ele tá devendo no raio que o parta. Domingo ele quer ganhar, se não ganhar, ele vai vaiar, Nossa Senhora. Cacaca, Maurício. Não faz assim. Maurício, o meu pensamento é, vamos por um pensamento muito mais simples. Quantos jogadores de futebol, quantos meninos surgem no futebol? Centenas e centenas por ano, tá? Centenas e centenas de talentos por ano. Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, os grandes clubes recebem o olhar dos melhores, porque é ali que eles têm visibilidade e é ali que eles vão ganhar a projeção. O que eu não aceito é que o método ou o projeto não tenha, num clube do tamanho do Inter, espaço para que pelo menos desses talentos... Pensem bem, vamos falar que existem 15 grandes clubes no Brasil, tá? A elite está ali. Eles não querem crescer no Desportivo Brasil, eles querem crescer no Flamengo, no Palmeiras, no Grêmio. É ali que eles querem. O Deportivo Brasil tem um projeto bonito, sim, mas ele ganha visibilidade quando ele vai pro Grêmio, quando ele vai pro Inter. Por que o Inter não tem nenhum jogador? Essa é a discussão. Agora tem o Lucas. É de ponta? Não é. Aí tu entra na linha média. O Nathan Fernandes é de ponta.
Eu não tô dizendo que ele vai virar jogador de ponta. Ele está potencializado Ele para é de ser... ponta. Hoje ele é. Entendeu? Lá o Cauã Kelvin é de ponta. Ah, não virou. Tá bem? Muitos não viram, né? Muitos não viram. Eu conto 200 histórias pra vocês. O Cauã Kelvin não é o que foi pra Portugal? É, esse mesmo, que não renovou com o Grêmio. O que eu quero dizer é o seguinte, esses jogadores é que me surpreende do Inter não ter. Esse jogador. Que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Grêmio Me diz tem. qual o Inter campeão Que não teve jogadores, Isso. assim, Vamos pegar. claro que com atletas experientes, mas que não tivesse jogadores da base que complementam, porque... Olha, hoje o Inter não consegue terminar um jogo com o físico lá em cima, por quê? Olha a média de idade do time. Eu vou te contar uma história do teu time, então. Eu era dirigente da base do Grêmio lá, muito tempo atrás, e aí fui por um Grenal no Estádio Olímpico ainda. Daqui a pouco uma bola, um pé esquerdo, pum, caixa. 1-0 pro Inter. De que inferno isso aí, de pé, pô, o cara canhoto. Aí vai pro pé direito, pum, caixa. Que inferno. Mais um. Já tinha surgido Daniel Carvalho, já tinha surgido Nilmar, Rafael Sobis. Saído da base do Inter. Um diabo. Claro que é difícil. É claro que é difícil achar, mas o César pontuou um negócio. Um time do tamanho do Inter não existe tanto tempo assim, gente. Não tem como, porque tu não consegue sustentar. Tu vai olhar, o Palmeiras tem um investimento tal, mas revelou um cara que Já tá fazendo a vendeu o diferença. Henrique, né? E já vendeu. E o Gabriel Jesus. Todo time, por maior que seja o investimento, seja o Flamengo atualmente, o Palmeiras, o Inter ou o Grêmio, que não tem a mesma situação financeira, precisa da base como recurso. A gente não tá na Europa onde a gente vai trazer o melhor do continente tal, o melhor do continente. A gente precisa da base como recurso para achar craques. Pra mudar o jogo, pra desequilibrar a partida. Por isso é que tu tem, nessa hora da discussão sobre base, tu tem que simplificar o raciocínio e não deixar muito complexo. E digo mais, César. Hoje, por exemplo, eu aceito o projeto complexo. Claro, é da vida isso. Só que a gente não tá na ponta da pirâmide financeira do futebol. A gente não está. Então nós temos, naturalmente, que entender que no futebol brasileiro a matéria-prima vai chegar pra nós. Não Só é? que tu não pode achar, César, que a base é a solução mágica. Mas nem Senão tu queima os meninos. Tu tem que ter, Mas não é tu tem que ter eu não tô cuidado falando no de lançamento. solução mágica. Eu tô indo exatamente... Quer saber quem é o cara que tirou o Carbone do time pra botar aquele tal de Falcão? Tá? Que podia queimar o Falcão. Isso, podia queimar. Quero saber quem é o cara que fez isso. E o cara que Onde é que botou- você viu tirar o Carbone do e o time e cara botar o que- Falcão? mas o cara que- A base ela não é a solução o Falcão- mágica, mas ela pode ser uma alternativa. É E isso o que eu tal do defendo. Ronaldinho Ela tem Gaúcho. que ser um instrumento. Botaram o Ronaldinho Gaúcho também. Mas 18 anos.